lá vem ela. Estou de olho nela. Oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Ai, Mangueira, tradição, bate de pé no chão. Salve, gente, minha Mangueira foi campeã esse ano, essa é a única coisa que eu tenho certeza. De um lado, do outro lado, de todos os lados. Escola de Samba, Mangueira da Manhã. Salve, gente minha, eu sou Cláudia Rick, me prometi a vocês essa gravação da leitura desse artigo, nem esquerda nem direita, saúde psíquica, por favor. Vocês que me acompanham no canal do YouTube, na Rádio Mundial, Método Quantum, vamos falar aqui, nem esquerda nem direita, basta saúde psíquica. A tal utopia nasce do desejo de paz. John Lennon cantava Imagine. Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religions too. Imagine all the people. Não é não? A paz que pede a utopia sem fronteiras entre países, sem polícia repressora, com igualdade e tratamento digno a todos, é cheia de amor, beleza, paz interior e entre todos. É infantil, débil, tosca, não porque os seus desejos não sejam legítimos e possíveis, mas porque prescinde de responsabilidade. A fantasia é frustrante, já o sonho realizado é responsável, é real. O indivíduo que se embebeda nesse pensamento utópico, ele entra num transe hipnótico ou psicótico leve, né? Psicose, o psicótico vê fora aquilo que está dentro, como já me disse o Tiba, né? O neurótico dirige para frente olhando com o espelho retrovisor, né? Então entra num transe hipnótico ou psicótico, neurótico leve e perde raiz e chão. É o amante idealizador que enlouquece seu amor, com seus sonhos a ser adivinhados, né, fantasiosos, utópicos, reinando, abusando. Surgem imposições não verbais, fantasiosas, surgem ideais não concretizáveis. É um limbo. Paz, amor e equilíbrio, autossustento emocional e sentido nessa existência apresentam fases de maturidade, mas principalmente um código interno expresso na compaixão, empatia real, responsabilidade. A utopia pesa sobre o decreto que com ela surge, que despreza os níveis de realidade e desejo de outros. É mimado, eu tenho um sonho, eu quero amor e quero me sentir respeitado. No amadurecimento, nós aprendemos a fazer isso de formas diversas, e a literatura, há milênios, registra que crescer demanda força interior e humildade. É uma fantasia narcisista saudável que uma criança de 3 anos, querida e amada incondicionalmente, experimente essa paz, essa aceitação e proteção utópica, sentida como incondicional mesmo. Os traços narcisísticos são saudáveis e necessários nos bebês e nos adolescentes. São fases da vida onde o self e o ego estão em formação, especialmente no primeiro e no terceiro setênios, de 0 a 7 anos e de 14 a 21 anos. Já a utopia, termo mais usado pelos sonhadores de esquerda, por revolucionários que se fazem, foi cunhado em grego por Sir Thomas More para o seu livro 1516, Utopia, descrevendo uma sociedade fictícia, uma ilha no Oceano Atlântico. A palavra vem do grego ou, não, e total, não sei como falar, esse lugar e significa não lugar. Estritamente descreve qualquer sociedade inexistente em uma carga considerável de detalhe, o livro. Utopia tem um significado mais comum, a ideia de civilização ideal, imaginária, fantástica. Pode referir-se a uma cidade ou a um mundo sendo possível, tanto no futuro quanto no presente, porém, em um paralelo, um presente, uma realidade paralela. Pode também ser utilizado para definir um sonho ainda não realizado, uma fantasia, uma esperança muito forte. Utopia é um projeto humanista de transformação social
e representa aspectos capitais do humanismo renascentista. Dito isso, eu leio a beleza da esquerda. Muitos artistas, escritores, cientistas e alternativos na vida profissional ou afetiva têm impulsos justificados de perceber e pleitear por um esquema social de mais amor e liberdade em paz. Há hoje muito espaço para injustiça. Qual empresário não sabe? Manobras, qual trabalhador não sabe? Violência geral, qual pessoa, seja pai, mãe, hétero, homo, mulher, homem, branco, negro, não sabe? Nesse esquema vigente atual. Correntes sociais na história política do mundo preenchem de ilustrações os revolucionários que deram suas vidas para estancar abusos e poderes podres de detentores de excesso de poder e de recursos às custas de todos. Em geral, policialescos, violentos, surdos, abusivos, atraíram os revolucionários contra si. E palavrões ou posturas guerreadoras são legitimadas no inconsciente coletivo quando as vítimas estão além do limite de abuso. Mas não sempre. A psicopatologia da esquerda, portanto, decola de boas intenções. A da direita, igualmente. Ordem e progresso, tradição e rigor no comportamento formal e rígido, ou igualdade para todos, eu também posso, né? Em nome de direitos iguais, se faz de superior e ridiculariza o outro, oprimindo abertamente. Mas ambos destroem com isso a saúde e terminam em jogo puro de poder e controle eles mesmos. Esquerdopatas e direitistas patológicos fomentam o que impede a transformação de democratas reais, a responsabilidade, responder por. A realidade de um adulto vai além da criança sonhadora de 3 anos de idade ou do jovem de 17 anos. Ela traz coordenação de noção entre o eu e o mundo. Quando na patologia política ou de qualquer liderança, a direita parte para indiferenças silenciosas, desesperadoras, impondo friamente, arrogante, a esquerda parte para enganação, aberta, aviltante, insultando, também impondo e usando igualmente a todos. Ao passar das idades de formação do ego e força do self, identidade saudável, emoções presentes, os traços narcisísticos daquelas idades onde isso é saudável, em cerca de 15% da sociedade atual, Richard Grennon, UK, Romano, L, US, se tornam desordem de personalidade. A desordem de personalidade narcisista presente em todo o grupo B do Manual de Psiquiatria, que é o DSM, o Disease Statistics Manual, que é o grupo B, antissocial, psicopata e sociopata, borderline, narcisista em si, histriônicos, sádicos, encerra egoísmo patológico, fingimento, profundo caos emocional secreto e imaturidade. Essas pessoas não cresceram. Eu quero. Mentir, roubar, trair perfazem um trígono escuro que, quase sempre disfarçado, segundo a prática clínica reconhece, desregula e confunde todo o seu ambiente. Estes cluster B podem tornar-se assassinos ou estelionatários. No caso dos psicopatas é uma ínfima porcentagem, mas acontece. Estelionatários mais. Eles podem tornar-se extremistas porque desenvolvem um falso self, a imagem pela qual eles se apaixonam, né? Essa turma cluster B é toda meio narcisista, embora haja muita diferença entre uma classe e outra, mas saindo do tecnicismo, eles desligam literalmente o seu contato interior sadio com emoções legítimas ou qualquer código interno de conduta que não seja para si mesmos. O self original morre, o monstro falante ou atuante segue e manipula o tempo todo. Salada de palavras. A empatia é fria, como disse o Sam Vaknin. São simpáticos, mas sem compaixão, nem culpa, remorso ou noção do sentimento alheio, nem do próprio. Só sobra o jogo e a atuação, cheia de drama, em geral. Aos poucos, às custas de atuações dissociadas do seu interior e do seu self verdadeiro, vão neutralizando até matar o self original, divino e essencial. Se tornam replicantes, frios, ainda que nos narcisistas puros, extremamente carismáticos. Colegas da área verificam traços patológicos em Lula, narcisista borderline, com a desordem dissociativa, sociopata muito agressivo, em Cunha, psicopata, Bolsonaro, narcisismo sádico,
E outros, Renan, Delcídio, Marcelo Debrecht. Será que eles têm desordens próprias? Egoísmo, senso surreal e utópico de perfeição e merecimento, né? Auto-intitulado, mentir, roubar, trair? Ou se eles são apenas safados desonestos, como o povo chama, não sabemos. Na proximidade, verdadeiros narcisistas e cluster Bs, que são o grupo B, mostram-se indiferentes a qualquer necessidade que não seja a sua imagem criada, o suprimento narcisista, uma espécie de boia de salvação para compensar a angústia e o caos interno que carregam e a verdadeira ideia que sustentam de sua existência, descritas em clínica como um lixo, um nada, um inválido. Imagina alguém que se sente um lixo, um nada, um inválido e tenta compensar na fama, na liderança, no controle político. O que sai daí? Né? A compensação vem a qualquer custo. Sexo, dinheiro, roubo, exibição, frieza, maldade, dependendo do tipo. Eles mesmos, os sociopatas, foram abusados ou ignorados na infância, negligenciados e violados. Ao cair para o que chamo do lado ruim da árvore, também, finalmente, se tornam doentes. Já os codependentes de ambientes de abuso também carregam esse desconforto, podem ser controladores, inseguros, mas são tratáveis e aceitam a ajuda e admitem autoridades e critérios em suas vidas. Caíram para o lado bom da árvore, comumente creem que fizeram algo errado, ou que talvez eles possam salvar o mundo, o outro, o seu narcisista desregulado. Né? A mãe não deu um abraço, a culpa deve ser minha, eu acho que eu que não mereço. Se eu fizer alguma coisa, ela então me abraça, ele então não bebe, ele então não me rouba. Então os codependentes ficam tentando levar narcisista para terapia ou negociar e jogar xadrez com o pombo. E não dá certo. O narcisista não permite ajuda. Em terapia ele inverte os papéis, se faz de amigo do terapeuta, ou se faz de vítima, finge. Ele quer ser tratado como nada menos do que um deus. Usa o deboche, a informalidade ou a confusão para se esconder. Para esconder-se. Quando também borderline é fera agressiva e desregula médicos e terapeutas. Nas intensas contendas judiciais que cluster Bs provocam, engana habilidosamente juízes, advogados e público, distorce a realidade e, no tempo, evoca ódio e indignação. De vítimas, ou da sociedade inteira, de sociedades inteiras, quando chega a cair a máscara. Muitos desses cluster Bs, desses sociopatas, apenas torturam cônjuges, filhos e pais, e só quem aguenta esse tipo sabe o quanto a coisa vaga, estranha, de triangulação, gaslighting, de confusão, permanente, pesos e medidas alterados de acordo com seu alimento narcisista e seus interesses drenam a energia de todos ao seu redor. Eles protegerão uns, Golden Children, filhos preferidos, tratarão outros como bode expiatório, aquele depositário da merda da família, tudo é culpa dele, você não fez nada direito, e quando ele tenta melhorar, já toma logo na cabeça, né? Essas pessoas sofrem muito, porque para poder se afirmar na sua individualidade, elas são muito proibidas, muito castigadas, né? E esses narcisistas sociopatas fazem esse jogo, o filho preferido, o Golden Children, o Golden profissional, aquele bom, o bode expiatório, e as ovelhas negras, que a turma que vai na contramão acabam sendo os revolucionários, né? Que já que eu estou sempre errado, então eu vou errado de uma vez. Eles criam esses triângulos e essa dinâmica tudo num habilidosíssimo jogo de imagens que provoca as emoções dos outros, porque eles são provocadores de reações, reaction seeking behavior, comportamento de gerar reação nos outros, ainda que de dor e desespero, porque assim eles mantêm o controle e o poder e prejudicam a todos. Para assim controlá-los, psiquicamente se escondendo no caos interno deles, os sociopatas. Triangulação é enlouquecedora. Tome-se esse Donald Trump aí como um exemplo completo de fraude, força e de convencimento, né? Um narcisista com desordem dissociativa forte, mentiroso, cara de pau, absurdamente cara de pau, e anda ganhando força na eleição americana, é absolutamente inacreditável e preocupante, né? Na era da psicopatologia da imagem, isso é preocupante. Não me surpreende que líderes políticos protagonizem a classe de narcisistas e de desordem narcisista. Realmente,
ao agonizar um sentimento de menos-valia secreto e horrendo, e ficar assim, fazendo esse negócio, né, eles partem para controlar os outros e clamar o seu valor e os seus direitos de dignidade na marra, sem méritos concretos e reais da sua parte individual, só no sabendo, sobretudo, é um raciocínio, mas veja, não é um raciocínio inteligente, é um raciocínio informado, eles jogam com a informação, não há inteligência. E quando você pega na curva, eles escorregam e voltam para o jogo e é absolutamente insustentável, chega a ser banal. Então, de qualquer forma, eles querem clamar o valor sem mérito real de sua parte, aí surge a bravata, o escárnio, a mentira pura e simples, ou o tratamento de silêncio e indiferença. Igualmente do selfie falso, superior e desrespeitoso. Eles não acreditam que precisam mudar em nada, se auto-intitulam perfeitos. Mas fingindo que são perfeitos, porque eles se sentem um lixo, eles se sentem um nada. E querem esconder isso de si mesmos. Lembra, eles desligaram as emoções, né? Ao invés de fingir, às vezes eles fingem humildade, eles sabem fingir. Esquerda ou direita na doença patológica evocarão abuso e desespero ao seu redor. Perde-se a noção de realidade ética, de respeito e ponderação, de transformação do sistema concreto que eles anunciavam ser seu interesse no caso da política e para o qual adquirirão adeptos, porque aí vale tudo. Né? Democracia exige gente sadia. Tanto faz de direita, de esquerda, de centro, oeste, leste, sul, norte, oeste. Gente sadia. Manifestações no Brasil. Dia 13 de março, domingo, se diz de 6 milhões de pessoas a favor do impeachment e da presidente e da prisão, destituição desse governo, da prisão do Lula contra a corrupção. Então, é um levante dos codependentes contra o abuso. Na sexta-feira de 18, 275 mil pessoas, segundo os números que eu tenho da Polícia Militar, a favor desse governo e da democracia. Tem gente de pensamento de esquerda dos dois lados. Tem almas esperançosas e desejosas de transformações em boas condições humanas para todos, dos dois lados. O que mostra o Brasil de números populares e instituições, é a Polícia Federal, o Supremo, a OAB, os estudantes, mães, escolas, líderes, empresas, artistas, cientistas, agora os advogados, todos os juristas da USP, a Dilma que andou discursando aí, que os advogados sérios e equilibrados, como se os juristas que estão aí não fossem, tá aí, grande, imensa maioria, na indignação desse momento, está dizendo que o brasileiro não é tonto, e que por isso ele prefere saúde mental e emocional à mentira e o roubo, traição de abusadores patológicos. O esquerdista patológico, ele vai sem ética, abaixo da cintura, e usa qualquer coisa para justificar e negar a rejeição que ele evoca por responsabilidade dele. Aí usa termos como golpe de toga, a polícia vendida, a imprensa golpista. O que é aquilo? Aquele Paulo Amorim, golpista, completamente surtado. Se percebe, não consegue nem mais raciocinar, é só ir contra, como uma seita. Então, na desordem de personalidade psicopata ou narcisista, o sujeito se recusa a assumir responsabilidade e perceber, então, esse um lado e o outro lado, que muita gente sofrida de esquerda fala, não vira um outro lado, isso é da infância, não vira o seu lado, e não projeta isso, porque senão vai parar no Estado Islâmico, numa esquerda psicopata, numa esquerdopata. Sou cientista, sou mais para a esquerda do que outra coisa, mas a recusa de assumir responsabilidade vira uma desordem que cabe na criança de 3 anos e no jovem de 17. Esse cara que ele é perfeito, ele deixa claro que os outros são culpados por tudo, nunca é a cueca dele que está cheia de dólares, nunca é a mentira dela ou dele, para levar os seus alvos ao abate. Está vendo esse nariz? É para te cheirar. Está vendo esses olhos? É para te ver melhor. Sabe isso? O problema com o cluster B é que nós voltamos para o jardim da infância. Não se trata de uma doença mental, mas de uma desordem de personalidade. Passam por gente normal de gênio forte, só que distorcida a ética, a regra do jogo e a capacidade de deixar de ser criança. Esse adulto vira o boneco Chuck. E ele sabe disfarçar. Tem charme. Ou tem uma objetividade, ou tem uma firmeza que ele confunde.
Você se pega fazendo metáforas para explicar conceitos do que é sinceridade, do que é compaixão, do que é certo, do que é errado, e o que compaixão que é o desejo de que os outros não sofram, o que é mentira, o que é verdade, qual é o critério, e outras coisas que se aprende no jardim da infância para essas pessoas. E eles gostam. Porque a salada de palavras é uma das forças mais poderosas da manipulação que cluster Bs usam. É aquela história do lobão, né? Jogar xadrez com pombo, ele baralha a peça toda, caga em cima e sai com o peito infarto. Então você fala, e dali a 5 minutos. É como se nada fora construído, dito, estabelecido. A estratégia da confusão de significados evoca fúria no interlocutor. Ou morte e torpor nas vítimas exaustas. Quantos maridos de borderlines, de mulheres manipuladoras, de homens mentirosos, de manobradores na empresa, de jogo político sujo, não ficam completamente exaustos. E num país o gigante dorme, você cansa. Eles distorcem fatos e significados, mudam o foco da conversa e atribuem a culpa às vítimas. Atacam a ambulância no campo da guerra, invadem a vida particular de adversários políticos ou das pessoas físicas, de policiais, delegados, juízes. Tentam, na base do grito, destituir a representatividade dos que cobram a sua contabilização de responsabilidade, mínima que seja. Narcisistas são semideuses. Se julgam deuses, mas são semideuses. No mínimo, reconheça que eles têm que ser semideuses. Eles nunca estão errados. Pessoas razoáveis querem estar erradas, vez por outra. E se sentiram invalidados, às vezes se invalidam. Os invalidadores profissionais desistem de estar errados e aí eles saem invalidando. Eles estão sempre certos, os outros estão sempre errados. Narcisistas mudam uma feição e de repente se ausentam. O falso selfie que estava ali representando interrompe e eles ficam só antissociais e não querem saber de nada e se tornam frios e distantes. São artistas de Hollywood, que é um trecho do manual psiquiátrico DSM-4, mentem com a convicção sem nenhum constrangimento. É impressionante, é impressionante. A gente chega a duvidar de si mesmo, esse é o perigo, hein? Não sinta mais vergonha alheia, a dúvida não é sua, cada macaco no seu galho. Obviamente que na intimidade vão desregular severamente cônjuges, filhos, parentes próximos a partir de jogos emocionais sutis, radioativos, verbais ou silenciosos. Se tornam especialistas em manter controle e poder num estilo provocar as emoções dos outros. As próprias saudáveis de humanos normais e razoáveis foram cortadas. E daqueles que se acham errados vez por outra, essas emoções estão mortas. Chega uma hora não tem mais ninguém lá dentro mesmo. Sentem raiva e inveja e isolamento. Se você morar com um, sabe que não é o que mostra ser em público. Um dos jogos comuns trata de, primeiro, idealizar a vítima, bajula, o tal do love bombing, né? Bombardeio amoroso ou bombardeio romântico. Ah, você é lindo, maravilhoso, você é maravilhosa, minha deusa, como uma deusa. Só que aí, depois vem a dor rapidinho, né? Desse romance utopia de bombardeio romântico, se retira, faz coisas absurdas, trai, pega o dinheiro dos familiares e do público, inclusive mente, faz sexo promíscuo ou desrespeita autoridades de qualquer tipo, que se opõem a seus desejos infantis, porém sociopatas e destrutivos na vida adulta. Então, idealiza, desvaloriza. 2 e 3, abandona o alvo, arranja outro amor, de preferência espetacularmente, sociopatas destrutivos, vira as costas para o povo, agride os filhos, deixa de ser o aparente queridão ou parceiro de trabalho, fica frio e impinge profunda confusão em amores interlocutores, colegas, funcionários, chefes, de qualquer papel de sua vida, e deixa a gente perplexo. Fala, nossa, mas como é que esse cara pôde, né? Aliás, quando se trata do psicopata, um adendo aqui que não está no texto, é muito comum, eu trouxe um estudo grande dos Estados Unidos no ano passado, como muitos vizinhos de psicopatas assassinos, mas não pode ser o cara mais doce do planeta, né? A utopia do PT cravou uma estrela no neocórtex frontal de gente inteligente, pelo sonho que parece ao de Lennon. Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for. Artistas, historiadores, cientistas como eu, os gays, as classes por demais atacadas por um bullying de longa data, sabe? Aquele bullying. E chega uma hora, eles tenderão a se identificar com a revolução que, por Deus, encerre tanta dor.
a invalidação e a codependência de vítimas de abuso, desprezo, violência, negligência, tiração de sarro, invalidação, menos-valia, cala a boca, né? Aparece também em famílias desses adultos desregulados, seja por alcoolismo, divórcio ou ausência de um dos relativos significativos, e em países bagunçados, abusadores, sobreviventes de guerra, colonizados, roubados. Já ouviu falar disso? Aí tem gente que pega isso, a classe minoritária, né? Você se sente abusado, você negro não foi valorizado. Aí criaram um negro desvalorizado. Negro no Brasil é a coisa mais linda. Sei aonde que criaram esse negro horroroso. E tem gente que comprou e aí, né? Tem uma passagem do meu livro lá do Sobreviver Instinto Vencedor, vários, né? 189 sobreviventes que eu entrevistei, levei 10 anos fazendo, o livro está aniversariando. Levei 10 anos fazendo e agora faz 10 anos que ele foi lançado, chegou em inglês, espanhol. Tem o Ranimiro lá, Perneta. Um beijo, Ranimiro, meu irmão querido. E aquilo ele dizia, você não vê preconceito, você não tem uma perna? Ele falou, você sabe, eu via isso, mas de repente eu percebi que o preconceito era meu. Que eu chegava assim, quando eu percebi isso, eu botei um sorriso no rosto, vem todo mundo me abraça, eu sou priorizado, o preconceito era meu, você tem que superar o próprio preconceito. Pois estão instilando e fomentando um preconceito no negro contra o branco, não é? Aí a mulher, o assédio, olha, as mulheres são desrespeitadas no Brasil. Pô, a gente era uma cultura super integrada, adoro a sensualidade brasileira. Sim, a Maria Fernanda Cândido, ou não, a Montenegro escreveu que ela achava isso uma bobagem, e alguém disse, você vive numa bolha, você não passa as coisas que as mulheres normais passam pegando trem, e o Alexei Dodsworth falou, ela não disse, desculpe se eu ofendi alguém. Não, ela disse, eu repensei minha opinião e ele valorizou. Pois eu também repensei a minha. Talvez eu viva numa bolha, não passo tantas coisas que tantas mulheres passam. Mas é um problema mais social do que do homem e da mulher. Enfim, a diferença que tem aqui, assim como eu não conheço nenhum múltipla personalidade que não seja construído num consultório psiquiátrico ou psicológico, e isso eu aprendi com John Grinder e com Richard Bandler, não que eles são construídos. Uma múltipla personalidade tem que ser construído por uma ideia de que eu fico dando voz a cada uma dessas personalidades. Isso não prospera se você não der vazão a isso. Da mesma forma, esse preconceito construído, olha, ele vem de um abuso fomentado, porque aí as famílias de abuso, alcoolismo, ou de países bagunçados, que a gente já vem há 500 anos com esse abuso, se a gente vai e fala, olha, tá vendo? Você é negro, você é colocado para baixo, começa a fomentar isso, você começa a ver preconceito. E você não vai superar seu próprio preconceito como o Ranimiro superou o dele. É uma delícia sair com o Rani. Porque ele brinca, você não vê vantagem em ser perneta, farta peça? Aí eu paro na vaga do estacionamento, eu tenho prioridade, tem isso que ela brinca com todo mundo e ele é super querido, porque ele se aceita. Nós tínhamos isso, e isso está sendo tirado por uma conduta sociopata que começa a colocar uns contra os outros. Acorda aí, gente minha. Nada disso está no texto, furei a fila aqui voltando. Desse lugar, os abusadores, desmascarados. Não, antes, não acredito que a imensa maioria do Brasil queira a queda de Dilma e a prisão de Lula. Por ódio, vingança ou desejo de que pobre não ande de avião. A linha de argumentação sociopata é repleta dessas pirotecnias e distorções que, por fim, geram indignação, que cresce para o ódio. Porque você vê que você está se atribuindo uma coisa que não é a raiz da verdade. Que preconceito é esse contra o negro? Ou que preconceito é esse contra o pobre andar de avião? Não tem nada a ver com esse governo, pobre andar de avião. Tem a ver com a tecnologia, tem a ver com os preços terem baixado, tem a ver com o real já ter estado estável, tem a ver com a Índia estar saindo da miséria, com uma série de oportunidades de tecnologia. Tem a ver com a Maria, que trabalha aqui em casa, ter iPhone e Facebook, porque ela trabalha e é bem remunerada. E não que menos valia, que ridículo ter empregada. Não é ridículo em lugar nenhum do mundo. Por que está construindo essa coisa aqui? Porque aí eu te controlo. Olha, tá vendo? Você é rebaixado. Não deixa, eu vou te salvar de ser rebaixado. Aí tá me roubando com essa conversa, cara? Parou! Então essa coisa de ódio, vingança e o desejo que pobre não ande de avião essa é a varinha da manipulação, né? Dessa linha de argumentação sociopata, cheia dessas coisas, que faz a indignação pintar, crescer para o ódio. Então, o que se assiste nesse momento da história é a insurgência de milhões de pessoas com síndrome de bons meninos e codependente. A culpa deve ser minha. Peraí, deixa eu olhar direito. Eu não tenho muito direito de falar nada aqui, não. Deixa eu ir vendo. Deixa como tá para ver como é que fica. A gente vai sambando junto, né? Só que essa insurgência desses codependentes cresceu
para uma autoafirmação sadia, autoamor e respeito próprios. Sacou, queridão? De verdade. A gente não quer escola fechada, seu governador. Nem cargo comprado, seu ex-presidente, ex-ministro, ex-Sakapansky, dona whatever. A gente não quer mais nenhum tipo de corrupção, não desce mais, meus caros, não desce mais. Seja do partido PT, PQB, PCQ, PQP que for. Então, desse lugar, agora sim, os abusadores desmascarados evocam nojo, raiva, grito e limite físico. Não dá para segurar isso não, gente. Poderia ser um espancador ou um falso na família, como eu disse no live, né? Ou aquele que vem te bater de novo, uma hora você segura o braço dele e fala, não, você não vai me bater mais. Não mais. O bêbado que vem te bater, ou que vem, uma hora você para, você grita, você descobre que pode pôr limite. É melhor que não seja físico, é melhor que seja dessa maneira discutida, com critérios, né? Mas o limite no espancador ou no falso na família, que mente, rouba e trai, até todos tirarem das vísceras um basta, será colocado. E nem tente pará-los, vítima que desperta. Aprende a impor limite e precisa fazê-lo. Precisa fazê-lo. O Brasil codependente precisa pôr limite em abuso, em corrupção, é endêmico. E nós estamos parando com essa coisa. A gente não ficou na ditadura, elegeu um presidente, tirou esse presidente, seguiu com a democracia, melhorou em condições, piorou em outras, e vai novamente fazer isso. A gente vai arrumar a casa quantas vezes for necessário, né? Então, nem tente parar a gente que precisa pôr limite em abuso, porque é preciso fazer isso. No mundo que se pretende civilizado, as leis e as instituições nos protegem de nós virarmos bárbaros. De novo, fazer justiça com as próprias mãos é o exercício legal das próprias razões. O exercício ilegal dos próprios direitos ou das próprias razões dá uma sociedade bárbara. Não há maneira de ganhar um jogo contra um psicopata. E não vai ser na mão grande. O único jeito de ganhar é não jogando. E até a presente data, a comunidade neurocientífica, terapêutica e médica internacional afirma, com certa derrota nossa, de que eles estão longe de qualquer ajuda, de se corrigir, de confessar. Com certa tristeza, eu digo, tolinhos os que tentam ajudar. Explicar as razões por que eles agem assim, como eles mesmos foram abusadores, sofredores de graves injustiças primeiro, né? Se ao menos eles fossem à terapia, blá, 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 o que você descobre é que vai se voltar atrás. Cerca de 2 anos depois, os codependentes que querem ajudar vão voltar atrás exaustos, e que ainda há os que ficam presos na síndrome de Estocolmo por 20 anos ou mais, quando os reféns desenvolvem uma espécie de dependência emocional dos seus sequestradores. Isso chama síndrome de Estocolmo. Você não consegue reagir, você fica ali no gigante dormindo, né? Agora, um governo reduzir a miséria com a própria gestão de produção do seu povo não é salvo-conduto para se locupletar e posicionar-se acima do bem e do mal, em especial mentir, roubar, trair, brincar de mini-deus. E no bastidor fazer um jogo bem diferente do que aparece aqui. Por isso, as gravações foram muito felizes de via pública e muito corretas, porque a gente merece esse respeito. Nós somos adultos, nós não somos débeis mentais. Então, como adultos, tomar contato com a autorização judicial é muito mais do que o Estado de Direito. É o Estado de Direito de respeito. E é o stop do abuso, é o limite no abuso. Né? Então, esse é o Estado de Direito que o Brasil merece. Então, para quem está aí nessa de mentir, roubar, trair, isso, ter feito alguma coisa boa pelo país, não é salvo-conduto para isso, não numa democracia. Assim como colocar comida na mesa dos filhos e educar os filhos não justifica usá-los, exibi-los, desrespeitar suas individualidades. Né? Chegou uma era do respeito e essa sociedade o exige. O que impede um cluster B de abusar é a distância, incluindo prisão, monitoramento de visita nos filhos, divórcio, vergonha pública, não para psicopata, porque o psicopata não liga nem para isso, ele não está nem aí. O narcisista, sim, que é o psicopata de jardim, né? Que é mais vaidoso, aí ele preocupa com essa imagem, aí pinta o Lulinha Paz e Amor, né? Embora narcisista borderline, como eu vou dizer adiante, por um psiquiatra diagnosticado. Então, quando nós fazemos as 5 etapas do amor próprio e bem sadio, até mesmo inspirados na utopia, nós seremos reais.
Sim, o Lula ajudou a aumentar a nossa autoestima no princípio, com toda aquela estabilidade econômica, com a tecnologia que chegou e com a moeda e o marketing dele, né, esse carisma inacreditável. Ele ajudou isso no princípio, mas não, ele não foi um gênio político. Ele foi um grito necessário que nós pegamos carona em saída, em validação daquele rebaixamento de 500 anos e que a gente veio de pouquinho saindo. Nós somos uma democracia de 30 anos, a gente estava aprendendo e continuamos. Então, essa tecnologia no mundo todo, a estabilidade do real e o entusiasmo do petista trouxeram crescimento. E depois inverteu-se tudo de novo. Como Dilma não é doente, cluster B, mas é apenas uma codependente, débil, inábil, ressentida e um pouco inabilidosa, a casa afundou na gestão também. E Lula foi exposto por fatos, junto com seus ratos. Sérgio Moro não investiga ninguém. Ele é juiz e julga fatos a partir de provas colhidas em processos judiciais e policiais. Entra Cunha, Aécio, Renan, além dos petistas protagonistas. E as pessoas saudáveis defendem a apuração e retiram apoio de envolvidos em corrupção. O Moro julga, delegados de polícia investigam e têm sido eles mesmos vasculhados em suas vidas pessoais em busca de algo que os desmoralize, puro jogo sujo, pura desconstrução. Golpe baixo, invalidar o observador. Narcisistas cafajestes dizem que traíram por culpa do cônjuge, que não lhes deu a devida atenção. Não, eu traí, mas você não estava me dando atenção, você teve a culpa, né, de eu ter feito isso. Então, é a distorção patológica geradora de grande indignação e tristeza nos alvos. Querer um universo paralelo imaginário de Nárnia, onde a sua criança interna, machucada, seja sempre a mais amada e cuidada e mimada, é patologia pura. Vamos crescer, gente minha. A beleza da liderança sadia é que esta manterá contato com sua realidade interior, forças e fraquezas. Terá consideração secreta e real pelos outros, compaixão, eu me coloco no lugar do outro. E não aceitará mentir, roubar, trair como meio para atingir os fins. Seus elevados fins psicóticos de mundo ideal e imaginário não podem fazer valer qualquer coisa. Os meios qualificam os fins. O mundo realmente melhor requer pessoas que se conheçam e admitam a verdade sem negação de jogos radioativos. Nada justifica crimes. De novo, isso é muito importante. Nada justifica crimes. Por isso sou a favor do impeachment de Dilma e da prisão de Lula. Sustento ojeriza a estratégias de rebaixar, desmoralizar ou distorcer juízes e jornalistas, ou qualquer um, e recusar-se a debater o mérito, o conteúdo, valendo até mesmo atacar traços de histórias pessoais para tanto. Ou inventar coisa. É comportamento totalmente enquadrado no DSM-5 como psicopata dissociativo gritar contra a legalidade do grampo telefônico, enquanto nega o conteúdo criminoso nesse estilo vale tudo. Mas quem vive num universo paralelo às custas do dinheiro alheio, inclusive na família, na empresa, são abusadores, sabotadores, invejosos, contumazes de colegas, chefes, esposas, maridos, filhos, essa gente mente, enlouquece na política da companhia, eles fazem como Maquiavel, os fins justificam os meios. Vale tudo? E você que não enxerga a beleza deste não lugar maravilhoso em que eu criei, é só você me seguir que eu estou indo para ele. Então fica um jogo de imaginação. Enquanto isso, olha, estão aqui mexendo na prática com o teu dinheiro. Então, nesse vale tudo, a beleza que você não enxerga, enquanto eles enriquecem e nos sugam energia querendo drenar tudo, não é política, é psicopatologia e abuso. São vampiros. Mas a verdade é filha do tempo, não da autoridade, como já dizia Francis Bacon. E aqui, mas a verdade é filha do tempo e o tempo impera. Os meios qualificam os fins, diz o Johann Kolderick. Você quer patologia, de esquerda ou de direita, ou quer democracia? É uma excelente pergunta para a gente se fazer. Seja sadio, melhore da boca para dentro e não aceite os jogos psicóticos que vêm fora aquilo que está dentro. Sou Cláudia Rick, escritora de neurociência e resiliência, autoconhecimento e estratégia.
centro-esquerdista a favor da democracia, indisponível a psicopatas e contra esquemas criminosos de qualquer tipo. Beijo, gente minha. Oba, lá vem ela.